ensinando a quem quer aprender a amar. Olá, bem-vindo a mais uma videoaula no nosso canal. Bom, pessoal, o nosso tema de hoje continua sendo ondulatória, só que hoje eu vou dar ênfase aos fenômenos sonoros. Então, lá na sala nós vimos vários fenômenos sonoros, né? Como eco, como a interferência, refração, difração, efeito Doppler. Então, eu vou dar uma breve revisada aqui para vocês, tá? Então, quando uma onda sonora atinge um objeto qualquer e esse objeto devolve a onda para o meio, ou seja, essas ondas que se propagam em sentido inverso às das ondas incidentes. Então, resumindo, quando o obstáculo que reflete o som está a uma distância de 17 metros, lembra lá que a gente comentou isso? Então, é possível distinguir, né, de forma perfeita o som da fonte de origem. O som da fonte de origem, que é justamente essa fonte refletora, tá? E aí, o nome desse fenômeno é eco. Lembram disso, pessoal? Eco. Então, isso acontece geralmente dá para perceber em salas vazias, né? Principalmente se for lajeada, cavernas, certo? Então, o eco precisa de uma distância média de 17 metros, tá? Só assim a gente pode dizer que isso aí é eco. Outro fenômeno que nós vimos, que ele é bastante confundido também com o eco, tá? É a reverberação. A gente escuta muito esse termo, dizer assim, o som ele tem que reverberar, não é isso? Então, é o que acontece, a reverberação ela acontece quando não está a uma distância suficiente de uma parede. Então, por exemplo, para ouvir o eco, você pode observar esse fenômeno, no caso da reverberação, também eu disse a vocês, naquelas catedrais, teatro, coisas que têm uma acústica bastante eficaz para esse tipo de local, né? Para que o som reverbere, né? Do começo da fila até o final da fila, né? Então, essas ondas produzidas aí na parede, ela vai justamente produzir reflexões múltiplas, que reforçam e prolongam por algum tempo depois, né? E depois ela é cessada, essa emissão aí, no caso do teatro aí, essa emissão aí, ela é cessada, tá? Difração. Difração é bem legal, né? Acontece quando uma onda sonora, ela consegue transpor o obstáculo. Lembra que a gente falou, colocou uma pessoa atrás da porta, né? Então, você consegue ouvir uma pessoa falar atrás de uma porta fechada, né? Isso prova, pessoal, que as ondas sonoras, ela não só se propagam em linha reta, mas que também ela sofre desvios, tá? Em função de quê? Justamente desses obstáculos. E aí, quando a pessoa está atrás da porta e você escuta do lado de cá, por quê? Porque devido ao fenômeno de difração, as ondas sonoras, ela ultrapassa obstáculo, certo? Então, difração, quando uma onda ultrapassa obstáculo. E, atenção, tá? Essas ondas nunca são em linha reta, elas também sofrem desvios, tá? Não esqueça isso. Nós falamos também de ressonância, né? Ressonância é bastante interessante, né? É quando um corpo ele começa a vibrar na mesma frequência por influência do outro corpo. Você percebe muito isso aí, esse fenômeno, quando você está na sua casa e passa um paredão.
que é que acontece, por exemplo, com os copos ou as taças que tá na sua estante? Elas começam a vibrar, certo? Por quê? Por influência do outro corpo, né? Quem mora perto do aeroporto, né? Tem esses problemas aí, as janelas justamente elas começam a vibrar, né? Ou aliás, a tremerem, né? Vidros também, a gente vê muito isso aí, aqueles tenores, né? Se você pegar uma taça de cristal, e aí esses tenores ele consegue, né, quebrar essa taça, tá? Mas tem que ser de cristal, meu pessoal. Não vai pegar um copo de extrato de tomate, que isso não vai acontecer, tá? E também eu falei com relação à ressonância. Lembra que eu dei aquele exemplo do estádio de futebol? Isso, lembra lá? Que quando o seu time faz um gol, né? Seja ele CRB, CSA, isso não importa. Então você começa, as torcidas começam a pular ali, né? E o que é que acontece? Aquela arquibancada ali, ela começa a vibrar também em função, por influência dessas pessoas. Lamentavelmente, isso já aconteceu até tragédia, né? Devido ao Estado não estar com esses ferros novos, né? Então tem que ter cuidado também com isso, tá, pessoal? Isso é ressonância. Refração acontece quando a onda sonora ela passa pelo meio do outro, mudando a sua velocidade de propagação, mas jamais vai mudar a sua frequência. Lembra lá quando eu falei do paredão? Você está em casa escutando o seu cantor preferido, né? Num som, pode estar alto, mas aí o paredão é como se ele engolisse o seu som. E aí você deixa de escutar o seu som e já passa a escutar o outro, né? Então, isso aí é chamado de refração. Quando uma onda sonora, ela passa, né, para um outro meio, mudando a sua velocidade de propagação. Mas, repito, jamais vai mudar a frequência, tá? A frequência continua a mesma, certo? Outro fenômeno que nós vimos foi a interferência. Interferência acontece quando nós temos duas ou mais fontes emissoras no nosso campo de percepção. Isso aí é bastante perigoso, né? Até eu comentei aí com relação ao avião. Então, o piloto está tendo contato lá com a torre e, de repente, tem essas rádios piratas. A gente costuma... Às vezes, você está no celular e você está ouvindo outra voz, né? Você está ouvindo uma rádio. Acontece muito isso, né? Então, isso aí são rádios piratas. E isso é bastante perigoso, que pode até derrubar o avião, tá? Quando essa fonte emissora, né? Ela entra no meio dessa conversa aí do piloto, tá? Então, interferência acontece quando você tem duas ou mais fontes no mesmo campo de percepção. Ok? E por fim, pessoal, a gente comentou de efeito doble, né? Você já percebeu que quando o carro passa por você com o som ligado em um volume alto, aí a gente pode falar aí da ambulância, do carro de bombeiro, uma coisa curiosa acontece. Você percebe que uma coisa curiosa acontece? Então, este som ou este ruído, ele aparece antes do móvel passar por você, né? Então, quando ele está lá atrás, esse som está mais alto, aí você tem aí uma forma aguda desse som, tá? E depois que esse carro de ambulância ou do bombeiro passa por você, ele fica mais lento. Então, isso aí, ele fica com som mais grave. Então, por que isso acontece? Então, Doble, ele descobriu que isso se dava por uma fonte de propagação das ondas sonoras. Então, neste caso, essas ondas elas estão em movimento. Então, quando se aproxima de nós, essas ondas aumentam, tá? Ficando agudas. Quando se afasta de nós, essa onda fica mais lenta e aí ela fica mais grave, tá? Então, pessoal, é isso, né? Resumindo, os fenômenos sonoros.
Mas a gente não pode esquecer de Alexandre Graham Bell, tá? Que ele era instrutor de surdo e mudo e especialista em problemas auditivos. E o grande inventor, né? O grande inventor do telefone. Palmas para Graham Bell. Tchau, pessoal. Bons estudos, tá? Espero que nosso encontro esteja bem breve, tá? Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Olá galera, vamos a mais uma aula aqui de Geografia com o professor Vinícius e hoje nós iremos trabalhar a temática sobre nova ordem mundial. Dentro desse contexto, né, vamos trabalhar aqui um pouquinho esse conceito. E o que seria uma ordem mundial? A ordem mundial ela é caracterizada pelo equilíbrio de força entre os países, o equilíbrio de poder, a disputa pelo poder, a disputa hegemônica, tá? E eles disputam isso de que forma? Principalmente está aqui, ó, disputas econômicas, políticas e disputas diplomáticas, certo? Ou seja, sendo mais simples, são os países que tentam dominar o cenário mundial de alguma forma. Nesse sentido, cabe ressaltar que nós já tivemos uma ordem mundial, a antiga ordem, a ordem bipolar. Essa ordem ela era pautada entre a disputa de dois países, duas potências que surgiram no mundo após a Segunda Guerra Mundial. E quem eram essas potências? Está aqui, ó. Estados Unidos representando a bandeira do capitalismo e a União Soviética representando a bandeira do socialismo. Esses dois modelos de sistemas econômicos, eles eram totalmente contrários, onde no capitalismo, por exemplo, você visa o lucro, no socialismo você visa a igualdade de classes. No capitalismo você tem a economia de mercado, onde as empresas têm suas regras, tá? No socialismo, não. No socialismo você tem o Estado que rege as regras, através de uma economia planificada. Alguns exemplos, né, dentre outras características que esses dois sistemas econômicos possuem. Nesse mesmo cenário, você teria uma regionalização, onde reagruparam o mundo em três grupos, os países reagrupados em três grupos. Quem são esses grupos? O primeiro mundo, que era formado pelos capitalistas ricos, o segundo mundo formado pelos países socialistas e o terceiro mundo formado pelos países capitalistas pobres, tá? E até quando pendura essa ordem mundial? Essa ordem mundial ela cai por terra com o fim da Guerra Fria, onde, como eu falo em sala, alguns autores tratam o ano em 89, com a queda do Muro de Berlim, e você também pode encontrar em algumas questões vestibulares que ela cai em 1991, quando a União Soviética ela é dissolvida. Tá? Continuando aqui, ó, no cenário atual nós temos uma ordem multipolar, que ela tem início na década de 90 com o fim da Guerra Fria. E essa ordem multipolar, ela surge também, ó, com a queda do socialismo, como vocês viram, né? A União Soviética ela é dissolvida e surgem vários polos de desenvolvimento. Nesse cenário, na década de 90, surgem três quesitos aqui que dominam o cenário mundial. Os Estados Unidos, que tem a sua zona de influência basicamente no continente americano, a Europa, que tem toda a sua zona de influência principalmente no continente europeu, obviamente, continente africano, aquela região ali, e o Japão, que tem a sua área de influência na Ásia. Só que nos últimos anos a China vem tendo um crescimento econômico muito grande e hoje ela divide essa zona de influência no continente asiático com o Japão, tá? Nesse contexto, a ordem multipolar ela começa a adotar uma doutrina neoliberal, principalmente após a crise do petróleo no ano de 1973, certo? Onde vai se destacar no cenário político Margaret Thatcher e o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Eles começam a adotar essa postura neoliberal. De que forma? O que era essa postura neoliberal? O neoliberalismo, nessa época, ele visava aumentar a arrecadação e diminuir os gastos públicos, ou seja, diminuir o papel do Estado na economia, ou seja, o Estado mínimo. O Estado só vai prestar serviços essenciais, exemplos, saúde, educação, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, certo? De que forma? Começou principalmente na Inglaterra com três pilares, tá? Que o neoliberalismo, com as privatizações das estatais, o corte de gastos públicos e a atração de empresas estrangeiras para movimentar a economia desses países, tá? Aqui no Brasil, na década de 90,
tem início principalmente com o governo de Fernando Collor, onde ele também diminuiu as taxas alfandegárias para atrair capital estrangeiro, e o neoliberalismo ele se consolida muito no Brasil com o governo de Fernando Henrique, quando ele dá início à política de privatização das empresas estatais, onde nós podemos destacar empresas de telecomunicações, a mineradora Vale, tá? E essas empresas passaram do domínio do Estado para o domínio da iniciativa privada, certo? Nesse contexto econômico, o neoliberalismo ele conseguiu recuperar a economia desses países, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra na época. Por quê? Porque ele visava principalmente a lucratividade das empresas, aumentando a arrecadação e diminuindo os gastos públicos, ou seja, ele visava colocar o Estado no trilho. Porém, no setor social, as políticas diminuíram, as políticas de bem-estar social foram diminuídas, o repasse era feito principalmente para os setores econômicos. Nesse sentido aqui, nós podemos destacar a flexibilização das leis trabalhistas, ou seja, os trabalhadores eles perdem direitos, eles começam a trabalhar mais, produzem mais, as empresas têm maior lucratividade, elas pagam mais impostos, o país se desenvolve, porém o trabalhador ele é explorado, certo? Nesse modelo neoliberal. Essa é uma das principais críticas a esse modelo, sem contar o aumento do desemprego. Por quê? Porque muitas empresas saem do seu país para produzir em países onde se paga salários mais baixos. Nesse sentido, podemos destacar as indústrias maquiladoras, quando elas surgem no México. O que são essas indústrias maquiladoras? Você fabrica naquele país, porém você não é o fabricante original. Você fabrica com a tecnologia oriunda de outro país. Por quê? Exemplo, você tem uma empresa no país, lá nos Estados Unidos, só que lá você paga um salário mais alto. Você terceiriza essa produção em um país, nesse caso o México, que foi onde teve início essas indústrias. Lá você paga um salário mais baixo, você tem pouca legislação, ou seja, sai mais barato você produzir esse produto X, certo? Ou seja, você tira a geração de empregos do seu país e você coloca em outro. Essa também é uma das críticas à questão neoliberal, ou seja, o aumento do desemprego, a exploração do trabalhador, tá? Só revisando aqui, ó, você tem a antiga ordem mundial bipolar, caracterizada pela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo. Essa ordem regionalizava o mundo em 3 grandes regiões: primeiro mundo, formado pelos capitalistas ricos; segundo mundo, pelos socialistas; terceiro mundo, os capitalistas pobres. Ela caiu em 1991. Você vem para uma ordem multipolar, onde ela organiza o mundo em vários polos de desenvolvimento, certo? Onde você tem zonas de influências dominadas pelos Estados Unidos, Europa, Japão e China, adotadas ou baseadas hoje em um contexto neoliberal, onde você visa diminuir a intervenção do Estado na economia dos países, certo? Visando aumentar a arrecadação e diminuindo os gastos públicos. Através de quê? Através das privatizações, corte de gastos e principalmente a atração do capital estrangeiro. Certo, galera? Espero ter ajudado a vocês, tá? Nessa revisão aqui para avaliação. Desejo a todos uma boa prova e até a próxima aula. Valeu!